Graça e paz. Vamos orar. Paizinho, muito obrigado, Pai. Obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela salvação em Jesus e pelas oportunidades que nós temos de estudar a tua palavra, Pai. Ensina-nos nesta tarde, Pai, e faz a tua obra nas nossas vidas. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos caminhando e o nosso pedido é que vocês se inscrevam para fortalecer o nosso canal e depois de ver, de ouvir, coloque o gostei ou não gostei. A opinião de vocês e a oração de vocês é muito importante para nós. É o que tem nos sustentado e nos ajudado muito. Estamos caminhando, graças a Deus, já passamos pelos livros da lei, da história, da poesia e estamos agora na profecia, nos profetas, profetas maiores e profetas menores. Vamos lembrar os profetas maiores: Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Profetas menores que escreveram menos registros, por isso são menores, menos tempo de ministério. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Falei sem olhar. É muito bom a gente decorar essas coisas. Um dia nós vamos aprender cantando esses livros da Bíblia, do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Muito bem. Lembramos que os profetas que têm livros escritos, eles vão do reino dividido até o cativeiro e a restauração. Em todas essas três épocas, Deus levanta profetas. Boca de Deus, que traz a vontade de Deus para o povo. Nós estamos no profeta maior, Isaías, o primeiro que nós estamos vendo. Ele era do reino de Judá, reino do sul, então ele é chamado para especificamente falar com Judá, mas a palavra dele alcança Israel também. E vamos lembrar que Isaías é considerada a Bíblia em miniatura. Do capítulo 1 a 39 é o juízo de Deus para Israel, as 12 tribos, e para as nações estrangeiras. Então, nesses capítulos, é denunciada a hipocrisia, a podridão moral, a podridão política, o adultério espiritual, a apostasia, as consequências disso aí. Quando eles saem do caminho de Deus, a consequência vem. E qual foi a consequência que eles tiveram? Foi o cativeiro. Do capítulo 40 ao 66, em Isaías, fala da salvação. Isaías quer dizer, Deus é salvação. Então, tem 27 vezes, do capítulo 40 ao 66, a expressão, o Senhor salva. É o tempo de consolação, de salvação. E é também a profecia messiânica, dizendo, o Messias vai chegar, o Messias vem. Nós estamos vendo Isaías, já vimos o tempo que ele ministrou, foi durante o reinado de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Nós já vimos sobre Uzias, aquele que teve um bom governo, ele foi reto diante de Deus, e no final teve aquele problema que ele quis queimar incenso no templo e ele ficou leproso. O filho dele, Jotão, governou com ele, também foi reto, igual o pai. E depois deles, então, estamos vendo Acás. Acás, ele foi mau, ele foi idólatra, ele sacrificou o próprio filho no altar que ele fez. É interessante que Isaías registra o reinado de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Esses reinados estão também em 2 Reis
e em 2 Crônicas. Repetidas histórias deles. Deus não faz nada por acaso. Então está ali para a gente ver por que eles foram para o cativeiro. Reis e Crônicas vai falar, reis e profetas, falar por que vocês foram para o cativeiro. Muito bem, então Isaías, Uzias e Jotão. Agora Acás. Acás, ele era rei da Síria. E ele se juntou a Peca, que era rei de Israel, das 10 tribos. E subiram os dois para invadir Judá, para atacar Acás. E o Acás ficou com muito medo, mas Deus chamou o profeta Isaías e vai lá e diga para ele, para Acás, não ter medo, porque eu estou com eles. Diz para ele, aquieta-te. Esses seus inimigos não vão se manter de pé muito tempo. 65 anos depois, eles estavam já destruídos, né? Então, Isaías falou, pede para Deus um sinal. Deus quer que você peça um sinal. E Acás diz assim, eu não vou pedir, não vou tentar o Senhor, porque ele estava querendo fazer aliança com o rei da Assíria. Aí Isaías trouxe outro recado de Deus para Acás. Você não pede o sinal, mas eu vou dar um sinal. E que sinal que ele deu? Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Então, durante o reinado de Acás, ímpio, ele não estava seguindo os mandamentos. Deus manda mais um passo da profecia, da vinda do Messias, do Redentor, daquele que foi prometido lá em Gênesis capítulo 3. E Deus ainda falou para Isaías, fale para Acás que os inimigos dele, o rei da Síria e o rei de Israel, não subsistirão, porque eu estou neste negócio. Mas Acás tinha que crer também. Se você não crer, certamente também não permanecerá. Que coisa maravilhosa. Deus mandando o recado e Isaías trazendo para Acás. E Acás não ouviu. Ele continuou pedindo socorro ao rei da Assíria. Ele mandou prata e ouro do templo e do palácio para que o rei da Assíria o defendesse do rei da Síria e do rei de Israel. O rei da Síria foi lá, invadiu Damasco, matou o Rezim e acabou logo com aquilo sem que o Acás tivesse se voltado para Deus. E Acás então ainda foi lá em Damasco, copiou o desenho do altar, mandou fazer em Judá um altar e ali ele sacrificou o seu filho. Então ele saiu completamente dos caminhos do Senhor. E depois então de Acás vem Ezequias. Ezequias, ele tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou 29. E Isaías vai contar toda a história de Ezequias com pormenores. Ezequias foi reto como Davi, ele removeu toda a idolatria, os postes ídolos, as colunas e até aquela serpente que eles passaram a adorar. Lembra da serpente lá no deserto, quando eles vinham vindo? E quem olhasse para a serpente era salvo, não morria. E eles começaram a adorar essa serpente. Ezequias foi o que destruiu esta serpente. Ele confiou em Deus, se apegou a Deus, feriu os filisteus, que são inimigos de Israel até hoje, lá na faixa de Gaza. Os filisteus foram de lá. E no 4º ano do Ezequias, a Síria começou a invadir Israel. E foi invadiu Samaria, levou cativos e destruiu o reino do norte. Não vamos esquecer isto. E
Ezequias, quando ele viu, ele pediu socorro ao rei do Egito. A Bíblia é muito clara. Diz assim: todos pecaram. Ezequias foi um bom rei, mas pecou. Todos pecaram. O único que não pecou foi Jesus. Então, o que ele fez? Na hora do sufoco, ele pediu socorro ao Egito. Mandou tesouros do templo e do palácio, 30 talentos de ouro e 300 talentos de prata. Mas não valeu nada. O Egito não socorreu Ezequias. E o exército assírio vem chegando perto, começa a conquistar as cidades fortificadas de Judá. As cidades fortificadas de Judá. Vai conquistando. E o rei da Síria era Senaqueribe. E o comandante era Rabsaqué. E o Rabsaqué chega perto, aos redores de Jerusalém, e começa a afrontar Ezequias. Ezequias manda uma comissão, um cronista, um mordomo e um escrivão. Vão para conversar com o Rabsaqué. E o Rabsaqué começa a falar: vocês estão confiando em quem? No rei do Egito? Ele já está destruído. No seu Deus? Não tem nenhum Deus que salvou a cidade dele. Vocês estão confiando em quem? É melhor vocês se voltarem para nós. Nós daremos para vocês 2.000 cavalos. Vocês arranjem os cavaleiros. Aí aquela comissão pediu que eles não falassem na língua hebraica, porque todo mundo estava entendendo, o povo estava entendendo. E eles falam: não, nós vamos falar, nós queremos que eles saibam. Vocês estão sendo enganados por Ezequias. E eles voltam para falar para Ezequias o que está acontecendo. Ezequias se põe roupa de saco, de desespero, e consulta Isaías, vai ao profeta. E o profeta ora, o Ezequias fala: ore pelos que estão subsistindo ainda, pelo remanescente. Isaías vai falar muito no remanescente, aqueles que sobrevivem. E Isaías então ora e traz a mensagem para Ezequias. Deus mandou dizer para Ezequias: não tenha medo. Eu, o Senhor de Israel, meterei nele, no Senaqueribe, um espírito, e ele vai voltar para a terra dele, e lá eu o farei cair morto à espada. Falou isso, o Senaqueribe teve que voltar um pouco, mas mandou uma carta para Ezequias. E Ezequias lê aquela carta afrontando, falando que o Deus de Ezequias não poderia nunca dar vitória para Ezequias, porque todos os deuses tinham fracassado e ele estava conquistando todas as cidades. E Ezequias, então, ouviu aquilo lá, a carta do Senaqueribe: não te engane o teu Deus, dizendo: Jerusalém não será entregue. Os deuses das nações livraram os seus povos? Olhe bem, Ezequias, o que vai acontecer. Ezequias pegou a carta e foi ao templo e fez uma oração: agora, nosso Deus, livra-nos. Saibam todos os povos que só o Senhor é um Deus que salva o seu povo. E enquanto ele está orando, o profeta vai, Isaías, e leva a mensagem de Deus. Deus confirmando. E a resposta é feita em poesia, porque Isaías era poeta, era um estadista, letrado, que tem mais palavras diferentes usadas nas profecias, e ele faz então como se fosse um cântico triunfal, dizendo a resposta de Deus para Ezequias. O rei da Síria está destruindo as cidades porque ele tem furor contra mim. Mas eu, o Deus de Israel, porei no nariz dele um anzol e o farei voltar para a terra dele. Senaqueribe não entrará em Jerusalém, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. E Deus é um Deus que
Ele promete e ele cumpre, porque ele tem poder e ele é fiel. E naquela noite, o anjo do Senhor veio no exército de Rabsaqué, que Senaqueribe já tinha ido embora. E um anjo destruiu 185 mil soldados assírios. Quando Jerusalém ficou sabendo, o inimigo estava morto. Então, Deus cumprindo, ele disse, Senaqueribe não entrará em Jerusalém. E ele não entrou. Deus protegeu Jerusalém nesse tempo. Muito bem. Qual outro evento, qual outro acontecimento que o Isaías vai registrar no reinado de Ezequias? Foi a doença de Ezequias. Diz a Bíblia que era uma enfermidade mortal. Deus falou para Isaías, você vai lá e fala para Ezequias, põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer. Olha que notícia triste. E o profeta vem e fala com Isaías essa enfermidade mortal. Ezequias se vira para o canto da cama e ora e chora. E o profeta vai embora. Quando o profeta vai saindo da cidade, Deus diz assim, volta e vai dizer para Ezequias que eu vi as tuas lágrimas e ouvi a tua oração e vou te dar mais 15 anos de vida. Então, era a resposta. E Isaías coloca lá o cântico deles por esta vitória, a cura de Ezequias e mais 15 anos de vida. E o outro fato que aconteceu, nesse fato aí que acontece o relógio do sol, que retrocede 10 graus, era um sinal de que Deus estava fazendo aquele milagre. E a fama de Ezequias corre mundo e vem gente visitar, vem gente conhecer Ezequias. E vem uma embaixada da Babilônia. Depois que eles vão embora, o profeta vem. Deus manda o profeta ir lá. E o profeta Isaías pergunta, de onde eles vieram? O que falaram? O que viram? E Ezequias falou assim, eles viram tudo que eu tenho, toda a riqueza, toda a fama, eu mostrei para eles. E Isaías falou, Deus está mandando dizer para você que tudo isso que você mostrou para a Babilônia, um dia eles vão levar, porque vai levar o povo de Judá cativo também. Era Isaías profetizando o que ia acontecer. Nós temos, o livro de Isaías tem muita coisa para a gente conhecer. Vamos dar só um finalzinho e outras coisas nós vamos, no dia que a gente voltar, estudando laranja por laranja, né? No capítulo 50, versículo 1, Isaías diz assim, vocês foram levados prisioneiros por causa dos seus pecados. Eu os mandei embora por causa das suas maldades. Israel, norte e sul. Por isso que vocês estão no cativeiro. Ele fala, como se tivesse acontecido 700 anos antes, vocês foram levados prisioneiros. Era a profecia de cativeiro. Mas lá no cativeiro havia os remanescentes, aqueles que permaneceram vivos, os que restaram. E Deus trabalha com esse remanescente que ele vai cumprindo a história dele, o plano dele. E ele diz, esses remanescentes voltarão à restauração. Isaías, ele fala então da restauração. E ele ainda diz, 700 anos antes, quem Deus ia usar nessa restauração? Ciro, um rei ímpio. Eu estou chamando Ciro para que ele ajude o meu povo escolhido. Eu ordenei que ele começasse a agir, prometi vitória. Ele reconstruirá Jerusalém, libertará meu povo do cativeiro. Eu, Todo-Poderoso, estou falando. Tem profecias de Isaías que já se cumpriram e tem profecias que ainda hão de cumprir. Vale a pena a gente pegar uns versículos e ler e decorar para ver as promessas que Deus tem, como esse profeta foi usado poderosamente
para nos consolar, para nos preparar para a vinda do Messias e para a segunda vinda do Messias. Que Deus nos abençoe.